Oi, turma do livro Simplesmente Francisco, do José Carlos de Luca, no capítulo 26, Francisco e Clara. Clara é como o vime, doce e flexível, mas inquebrantável. Em seu coração há fogo suficiente para queimar todos os obstáculos. Francisco. 10 anos haviam se passado desde que Francisco iniciara a vida dedicada ao Evangelho. Nesse período, muitas mulheres se interessaram pelos exemplos do pobrezinho e acorriam às suas pregações sempre muito ternas e envolventes. Nenhuma delas, porém, chegou ao ponto de querer viver como Francisco, à exceção da jovem Clara Ofreducci, oriunda de nobre família de Assis. Segundo Luciano Hadi, Clara foi atraída inicialmente pelo espírito de aventura e pelo espírito cavalheiresco de Francisco. Depois foi arrebatada por sua fé ardente e por seu amor de fogo pelo Senhor. A cada encontro com Francisco, Clara ficava mais convicta de que tinha o desejo de unir-se a Jesus, como num esponsalício espiritual, tal como fizera Francisco. O fato, porém, é que a família de Clara procurava um outro tipo de esposo para a jovem, um homem rico, nobre e poderoso. Durante 2 anos aproximadamente, Clara visitava Francisco às escondidas da família e entre eles se criou um vínculo afetivo muito grande, que o tempo jamais apagou. Existe entre eles alguma paixão romântica? Não se sabe ao certo. Alguns respeitáveis biógrafos falam de uma afeição puramente espiritual, sem qualquer conotação romântica. Já para o franciscano Leonardo Boff, Francisco e Clara tinham 3 paixões em comum: pelo Cristo, pobre e crucificado, pelos pobres, especialmente os rancenianos, e um pelo outro. O amor por Cristo e pelos pobres não diminuía em nada o amor profundo que os unia, mostrando que entre pessoas que se consagram a Deus e ao serviço dos outros pode existir verdadeiro amor e relações de grande ternura. Ao completar 18 anos, Clara toma a firme decisão de seguir seus anseios mais íntimos e na noite do Domingo de Ramos do ano de 1211, depois de os familiares adormecerem, ela foge por uma das portas do castelo, a Porta dos Mortos, reservada à saída dos funerais, e ganha as ruas escuras de Assis, encontrando-se com a amiga Bona de Gelfúcio, conforme previamente combinado entre elas. Seu destino? A Capela de Santa Maria, distante 5 quilômetros do local do encontro, na qual Francisco e seus frades esperavam ansiosamente por Clara. A chegada de Clara à capela foi motivo de grande alívio e alegria para todos. Afinal, as primeiras dificuldades haviam sido vencidas e uma breve cerimônia marcaria a passagem de Clara para a nova vida que ela escolhera. A primeira coisa a ser tratada eram as vestes. Os frades providenciaram uma túnica de juta e um par de sandálias humildes, mas as vestes não conseguiram retirar a beleza radiante daquela jovem de lindos e longos cabelos loiros. Ajoelhada diante do altar, fez a sua prece de renúncia ao mundo. Senhor Jesus, Mãe misericordiosa, entrego-vos a minha juventude e a minha vida sem qualquer receio ou temor, pois quem caminha convosco nas estradas do mundo nada há de recear. Há muito para aprender, mas arrimada ao sincero voto de emanar-me à pobreza e aos bens imperecíveis do Evangelho, alcançarei o triunfo espiritual, não sem lutas, não sem sofrimentos, não sem as grandes renúncias, pois sei que viver convosco é para as almas tíbias, vencendo a primavera de minha vida, quando celebro jubilosa e agradecida as núpcias abençoadas e esperadas por meu coração. Rogo que eu possa me preparar para os mais rígidos outonos e invernos do espírito. Sou vossa, ó Deus, sou vossa, ó Mãe piedosa, sou eternamente vossa, ó amado Jesus. Aceitai-me, Senhor, e que nada no mundo se interponha entre o imenso amor que vos devoto. Logo em seguida, quando todos ainda se achavam emocionados com os votos que haviam acabado de ouvir, Francisco, muito compenetrado, cortou lentamente os cabelos de Clara e colocou sobre ela um denso véu negro, simbolizando sua ruptura com a vida anterior. É claro que a família não aceitou pacificamente a escolha de Clara. Os familiares tentaram de todas as formas dissuadi-la do caminho eleito,
mas quando a viram no altar da igreja com os cabelos totalmente cortados, perceberam que nada mais poderiam fazer para convencê-la a mudar de ideia. Nascia assim aquela que o mundo posteriormente viria a conhecer como Santa Clara. Não foram fáceis os dias que se seguiram. Clara queria consagrar-se à vida religiosa nos mesmos moldes em que Francisco fizera, evangelizando, socorrendo os enfermos, amparando os pobres, vivendo em sociedade. Mas essa forma de atuação a igreja não permitia às mulheres que desejassem se dedicar à religião. A elas somente era possível a vida contemplativa, isto é, isoladas nos mosteiros, vivendo em seus claustros, orando, adorando a Deus, jejuando e fazendo penitências. Clara permaneceu em mosteiros de monjas beneditinas por alguns anos. Francisco, no entanto, com autorização da igreja, conseguiu que Clara e mais algumas irmãs fossem residir num dos cômodos da igrejinha de São Damião, onde muitas vezes já haviam rezado juntos. Nascia assim a Ordem das Damas Pobres, mais tarde denominada a Ordem das Irmãs Clarissas. Embora assim, ainda submetida às exigências da vida monástica, no entanto, dessa forma, Clara e aquelas que com ela haviam seguido estavam, pelo menos, mais próximas de Francisco e dos princípios que ela adotara na Ordem dos Frades, notadamente o voto de pobreza. Há de se destacar a importância da presença de Clara na vida de Francisco. Não poucas vezes o pobrezinho, diante de tantos sofrimentos, buscava em Clara o apoio, a força e a inspiração para suas grandes lutas diárias. Se Francisco despertou em Clara o amor pelo Evangelho, Clara representou para Francisco a força e o ânimo para testemunhar esse mesmo Evangelho até o momento de sua morte. No dizer de Inácio Larrañaga, Clara tinha em sua personalidade algo que faltava a Francisco. Não se saberia dizer como dizer. Era algo assim como uma estranha equanimidade, uma serenidade quase invulnerável. Francisco, ao contrário, como era impressionável, deixava-se abater com facilidade, e nesses momentos a fortaleza feminina de Clara era o seu precioso refúgio. Se Francisco e Clara conhecessem Vinícius de Moraes e Tom Jobim, tenho certeza de que cantariam um para o outro essa canção. Eu sei, você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe, que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor, não tenha medo de sofrer, que todos os caminhos me encaminham para você. Assim como o oceano só e belo como o luar, assim como a canção só tem razão se cantar. Assim como uma nuvem só acontece se chover, assim como o poeta só é grande se sofrer. Assim como viver sem ter amor não é viver, não há você em mim e eu não existo sem você. Ai, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, o que eu li de Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, nossa, fez parte da minha juventude toda. E toda vez que eu vejo uma poesia, seja de um deles, assim, emociona pra caramba. É uns versinhos que parece ser meio bobo, né? Mas toca no coração da gente, se a gente tiver com o coração esperto para isso, né? E o meu tá sempre. Ainda tem dentro de mim uma pessoa um pouco romântica. Bom, deixa pra lá. Francisco e Clara aqui, nesse capítulo, a gente percebe quando foi que ela deixou de ser Clara para ser Santa Clara, né? É bom ter um pouco dessa noção, porque agora mesmo no Palavras de Vida Eterna eu estava falando, não existe seres que foram criados já prontos, né? Perfeitos, iluminados, não existe. A ideia de que dentro de algumas religiões eles colocam santos, né? Pai disso, pai dali, não tem isso. Até mesmo os preto velho, né? As pessoas imaginam que seja um preto velho. Na verdade, é uma legião, é um grupo de espíritos que se denominam preto velho, porque seria não que impossível, mas muito difícil um só atender o mundo inteiro. Então são legiões, são grupos que se denominam preto velho, Iemanjá, né? Sei lá, todos os tipos de personalidades assim que nós acabamos pedindo, né? Recorrendo a eles ajuda do plano espiritual.
Então não é que quando a gente faz uma oração para Santa Clara, é ela que vai atender, né? De repente são aqueles espíritos que acompanham ela, como se fossem discípulos, que aprendem com ela como pode auxiliar as pessoas. E a energia que chega até nós é uma energia da Santa Clara, dando o exemplo dela, né? Assim como também acontece nas casas espíritas, a gente pede para vir um mentor, para abrir um trabalho mediúnico, por exemplo, para dar algum tipo de notícia, uma informação, puxão de orelha, o que eles quiserem, uma comunicação. E quando esse mentor resolve dar a comunicação, às vezes eles se colocam como São Francisco de Assis, se colocam como Jesus, como Maria, e na verdade não é o próprio Jesus, o próprio Francisco de Assis, mas algum espírito ligados muito próximos a eles, né, que tem essa energia que vive circundada em torno deles e que pega um pouco dessa energia e traz para nós. Né? São missionários, são espíritos que são elevados também, porém não é Jesus, não é Francisco, não é a Clara. Não existe o espírito puro, nascido e criado puro e verdadeiro, né, bom, não. Todos nascemos simples e ignorantes e todos nós tivemos esse histórico como Clara e Francisco, errando, acertando, caindo, levantando, fazendo certo, fazendo errado, né, o bem, o mal. Então nós somos muito contraditórios ainda e todos nós viemos no mesmo caminho, só que tem uns que conseguem se desenvolver, conseguem ser superiores, conseguem se elevar, e nós estamos caminhando para isso. Se a gente olhar para trás, tudo aquilo que a gente já fez, né, que a gente consegue lembrar, nós vamos ver que a gente já fez muita porcaria, que hoje, se fosse para fazer, a gente não faria mais. Eu tenho comigo eu não sei o que eu posso dizer sobre isso, se é uma cruz, se é uma marca, Eu tenho uma marca que é assim, eu tento, por mais que eu tento ser correta, por mais que eu tento tratar bem as pessoas, elas confundem o tratamento, né, que eu tô dando de atenção, de carinho. Eu sou muito faladeira, como vocês já perceberam. Então eu chamo pessoas para tomar um café em casa, eu não gosto de amizade só virtual. Eu faço amizade virtual, mas eu já fico naquela ânsia de conhecer a pessoa pessoalmente. Não sei quanto vocês, mas eu sou assim. Eu não gosto de casa vazia, né? Hoje tá aqui, ó, uma paz, ouvindo musiquinha tranquila, ó. É só eu e ele. Então, banou o rabinho porque sabe que eu tô falando dele. Falei de você, Mike? Foi? Você sabe que eu tô falando de você? É uma figura, gente. Então, aí eu gosto de trazer pessoas em casa para tomar um café, para conversar, dar risada à toa, mas dentro de um respeito, né? E vira e mexe. Isso foi a minha vida inteira. Casado ou namorando, sozinha, sempre foi assim. Aí você convida as pessoas para vir tomar um café. De repente a pessoa muda a conversa, já leva para outro lado, né? Eu tenho uma facilidade para isso acontecer, mas se fosse tão fácil, né? Se fosse assim, como que eu posso dizer? Se eu fosse tão bonita, né? Eu não estaria sozinha, né? Então o que acontece? Que eu chamo pessoas para tomar um café e as pessoas já imaginam que eu estou passando uma cantada. E aí me tratam como se eu fosse um pedaço de pano, né? Eu não gosto disso, gente. Isso me deixa tão mal. Me deixa para baixo. Porque a pessoa tá vendo ali um pedaço de carne pendurada no açougue, né? E eu não sou isso. Então tem algumas provas que eu passo, né? Que eu falo, meu Deus, será que eu tô dando a entender alguma coisa errada que eu não sei como mudar meu jeito de ser? Né? Eu gosto de ter pessoas em volta. Eu gosto de me sentir querida, né? Acolhida. Eu gosto de tomar um café junto, conversar, rir. Então, eu tô nessa faixa. Eu não me importo mais se eu tenho um companheiro. Eu já aprendi a lidar com as situações, praticamente com todas as situações, sozinha. Só quando dá um problema de saúde muito grave que eu vou precisar de alguém para me socorrer. Porque até agora eu não vi um jeito de fazer isso sozinha. Porque você está passando mal, você precisa de alguém que vá na frente tomando as providências, né? Não tem como fazer isso sozinha. Pelo menos até agora não achei um jeito. Mas eu vejo que o meu momento agora é um momento assim, mais leve, mais desprendido. Eu não estou pensando em ter um companheiro, não rezo mais para Deus que nem eu rezava. Senhor, arruma um bom rapaz para ficar comigo, para não ficar sozinha, para me ter alguém com quem contar. Eu cansei de rezar assim.
E vocês veem pela história de Francisco e Clara a naturalidade que foi dos dois se encontrarem, encaixou o conhecimento de um com o do outro, né? O que falta em um, o outro supre. E mesmo que eles não tenham levado uma vida conjugal juntos, eles tiveram esse romantismo, né? Essa pureza de gostar de verdade um do outro. Então, hoje a Patrícia, ela procura, pensem em vocês junto comigo, né? Se vocês têm essa linha de raciocínio ou não, se não tiver o respeito, fala comigo também aí, me dá um puxão de orelha se precisar, mas coloca a sua opinião aí no vídeo. É importante, é bom ter esse retorno, né? Então, assim, eu não sei quanto a vocês, mas eu fico imaginando que hoje eu já não daria mais para aquele casamento tradicional, né? De estar com papel assinado, casada, e vivendo aquela vida conjugalmente, né? Só se fosse tipo Clara e Francisco, que fosse uma entrosação, assim, um entrosamento bem harmonioso. Porque se for para ficar assim, onde você estava? Com quem você estava? Poxa, por que você chegou atrasado? Né? O que eu vivi nos meus relacionamentos foram mais ou menos isso. Eu tive que cobrar das pessoas coisas que elas diziam ser capazes de dar e não deram. Então vocês veem que existe amor verdadeiro, existe espíritos afins, né? A provação que eu passei a vida toda, é de ter procurado algo semelhante a esse tipo de amor e não ter encontrado. Não era para ser, dessa vez não era para ser. Daqui a pouco eu tô indo embora e não vivi isso. Mesmo com meu marido, a gente tinha bastante afinidade. Tudo que a gente fazia era junto. Até o dia que ele resolveu fazer uma arte de mentir para mim, né? E aí a gente já não tava mais se bicando. Mas se amava. E isso a gente nunca questionou. O amor que a gente tinha um pelo outro sempre foi muito grande. Mas existiam os contratempos, existiam as contraposições, vamos dizer assim, né? O que cada um quis em determinado momento fez com que a gente se afastasse. E vocês veem que dentro desse amor de Clara e Francisco é o amor verdadeiro, é o amor puro, sem interesse, só de querer estar junto. Ela largar a família dela, fugir de casa e ir numa igreja, para morar dentro de uma igreja, para ficar mais perto dele. Né? O meu esposo, ele largou a casa da mãe dele, que ele vivia bem, filho único, a mãe dava praticamente tudo na mão dele, para vir para São Paulo para passar fome junto comigo, porque eu também saí de casa com a mão na frente e outra atrás, fugi de casa para ficar com meu marido e ele saiu da casa dele para ficar comigo. Ele em Caraguá largou tudo que ele conhecia para vir para o desconhecido de São Paulo. E eu, sem nunca ter lavado uma louça direito, né? Não, lavar louça eu lavava, não vou ficar mentindo. Fazer comida. Eu não sabia fazer comida, mas lavar louça eu lavava. Limpar a casa, minha mãe me fazia eu limpar a casa inteira. Mas saí de casa sem saber fazer um arroz. 23 anos eu tinha e ele também. Nós dois fomos enfrentar o mundo sozinhos, porque a gente queria ficar junto. Então eu vejo a história de Francisco, meu Deus do céu, como ela bate com a minha história. É lógico que não há uma grande proporção de elevação espiritual a dele, e a minha lá embaixo, né? A minha história é semelhante à dele, mas eu tô lá embaixo. Então, aquela história de amor, de você estar unido com a pessoa por amor, por vontade de estar junto, de não ter nada nem ninguém. Meu marido podia passar uma mulher pelada na frente dele. Vocês vão falar assim, tá, que ele não olhava. Ele tem olho, mas ele nunca me desrespeitou. Eu nunca tive que cutucar ele assim e falar assim, pô, tô aqui do teu lado. E depois dos meus 4 namoros, eu tive que fazer isso. Eu peguei pessoas que não me respeitavam. Só que naquela insistência de querer tentar um relacionamento, de não querer dar o braço a torcer, de uma frustração, de lutar, né? De querer transformar o outro. Nossa, quanta coisa errada eu fiz. Por isso que eu falo, tudo que se a gente for olhar para trás das coisas que nós fizemos, a gente vai se condenar até não querer mais. Isso nessa encarnação. Agora imagina nas outras, que a gente era mais atrasado ainda. Então a história de Francisco e Clara, ele mostra pra gente que é possível o amor verdadeiro. Que as pessoas te olhem e não te levem com olhos da maldade. Se você falar que gosta da pessoa, a pessoa tem que entender que você gosta só. Você não tá querendo sexo com ela. A pessoa te convidar para tomar um café significa que ela tem um coração puro, que ela só quer tomar um café. Ela não quer mais nada com você, ela só quer tomar um café. Se desse café for surgindo outras conversas, outras afinidades e for dar em um namoro, é consequência. Mas, a priori, a pessoa só está te chamando para tomar um café.
Então, hoje em dia, a malícia das pessoas, elas chegam num grau tão grande que elas fazem quem é bom. Não é que eu estou dizendo que eu sou boa, né? Mas quem tem a boa vontade, vamos dizer assim, de oferecer um café, fica parecendo que é o quê? Porque o outro tá te enxergando como? Então, essa história do Francisco e da Clara, ele faz a gente refletir muito sobre as nossas decisões. As pessoas não são obrigadas a ficar com ninguém. Mas a partir do momento que você esteja com uma pessoa, respeite a pessoa com quem você está. A partir do momento que alguém te convida para um café, vá tomar um café. Vai ser uma pessoa de boa companhia, que leve um sorriso, que leve um abraço, que acolha o outro que está te chamando para tomar um café. Mas é só um café. Veja as pessoas como pessoas e não como um pedaço de carne para ser usado, para ser devorado. É horrível essa sensação. Ah, mas tem gente que gosta. Tem gente de todos os tipos. Mas cabe a cada um de nós entender, olhar aquela pessoa, avaliar aquela pessoa para ver qual é a intenção dela. E não pré-julgar. A gente nem se conhece, como é que a gente pode pré-julgar alguém? Porque a gente também não vai conhecer o outro. Então, analisa bem as intenções dessa pessoa antes de falar ou fazer qualquer besteira. Porque amores verdadeiros ainda podem acontecer. Nós estamos evoluindo. Nós estamos num planeta de prova e expiação para regeneração. Nós temos que nos tornar regenerados, nós temos que nos tornar melhor. Para isso, a gente tem que começar a ter olhos mais bondosos, coração mais puros, desejo de fazer realmente ao outro o que gostaria que ele fizesse com você. E não atropelar outras pessoas, e não machucar outras pessoas. Tem muita gente que... Tinha parado a musiquinha ali. Tem gente que, por conta do desejo carnal dele, ele é capaz de fazer 1000 coisas e machucar quem tá junto. Não pensa no outro. Eu estava fazendo a leitura agora do Palavras de Vida Eterna e lá estava falando uma conta pessoal. Nós temos uma conta. Dentro dessa conta nós estamos depositando o quê? E essa conta, o meu gerente, o seu gerente, é Deus. É Ele que você vai ter que sentar com Ele e prestar, né, as contas da sua conta. Fala, vem cá, Senhor, eu tô em dívida. E aí, o que eu faço? Como é que eu vou pagar isso aqui? Do jeito que o Senhor está querendo que eu pague, eu não estou conseguindo. O Senhor pode dividir essa dívida para mim? Então vai ter momentos que nós estamos acumulando tanta coisa ruim dentro da gente, que se Deus livre e guarde, que nem aconteceu na Indonésia, um tsunami te levar da noite pro dia, como é que você vai prestar essa conta? Porque todos nós falamos assim, não, deixa para mim prestar conta lá no final da vida, por enquanto eu vou deitar e rolar. Ah, no final da vida a gente vê o que faz. Né? É como se fosse aquele Gastão, que tá pegando dinheiro, gastando, quando cai no limite, agora eu vou lá falar com o meu gerente para ver se ele aumenta meu limite. Cada escolha é sua consequência, e cada consequência você que aguente. Não pode reclamar depois. Então, que essa história do Francisco e da Clara, das possibilidades de amar de verdade, toquem o seu coração, assim como tocou o meu. Não é um versinho bobo, tolo esse, né, que eu acabei de ler aqui no final. Esse versinho não é tolo, né? Eu sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. São versinhos que aparentemente são bobos, né? Coisa de criança. Mas não, é profundo. Quando você ama de verdade uma pessoa, você não se separa dela. Seja um pai, um filho, seja um casal de namorados. Quando você ama de verdade, ninguém consegue tirar aquela pessoa do teu lado. São várias encarnações que vocês passaram juntos. Porque as afinidades, os objetivos são muito semelhantes. Deus não vai ser injusto. Mas se você não tiver amor verdadeiro, lógico que você vai se desprender das pessoas. Vai ser sempre aquela pessoa, como eu vi agora há pouco numa postagem de um rapaz, tá beirando 60 anos, o cara tá andando de skate. Aí você vê nas fotos que ele tem no Face dele lá, só ele andando de skate. Ele é pai, eu vi que tem um menino lá de 9, 10 anos na foto, deve ser filho dele, né? Mas ele não tem mais nada no Face dele, só tem ele de skate. É um cara desprendido totalmente. Um cara desse, como é que deve ser a vida? Toda alegre mesmo? Será?
Será que uma pessoa desprendida de amor ao próximo, de amor à família, no Face desse cara não tinha nada? Eu não sei se ele não postou porque ele não quis ou porque ele não tem. A impressão que me passou no Face desse que eu vi é que ele vive só lá pro skate, quase 60 anos de idade. Então um ser que fica solto, assim, que diz que tá feliz, que ele tá vivendo a vida que ele sempre quis, será que de fato ele é? Porque a gente tem atritos em família, mas a gente é feliz com família. Tem uns momentos bons com a família. E geralmente essa família que nos acompanha nessa encarnação já vem de outras, e nós vamos nos ver futuramente de novo. O meu pai vira e mexe, ele vem me fazer companhia. Eu dormindo, quando vê, meu pai tá aqui, tá comigo. Esses dias tava eu e meu irmão com ele. Se fosse só eu ia falar pra você, não, a Patrícia tá ficando meio doida, né? Mas não, meu irmão falando comigo no telefone, o pai teve comigo essa noite. Eu falei, ele teve comigo aqui também. Então, amor de verdade não dissolve. Não vai cada um para um lugar. Mas tem que ter um amor verdadeiro. Aquele amor que toca o coração. Que uma frasezinha como essa te deixe morno, te deixe mole, te deixe feliz. Eu lia muito Cecília Meirelles, Carlos Drummond, Vinícius, que eram pessoas que traziam versos de amor, poesias ligadas ao amor verdadeiro. E aqueles amor platônico, que é mais romântico, também. Mas muitas das poesias deles eram poesias que tocavam muito o coração. Meus 15 até os meus 19 anos, por aí 20 anos, eu fiquei acompanhando a leitura deles. Eu adorava. E cadê esse romantismo? Hoje as pessoas olham para outra e falam assim, você quer? Vamos, eu também quero. Mas e aí? Não tem liga nenhuma. Não, mas o que importa é o momento. Gente, peraí, né? Não é assim. Não é o que importa é o momento. Se vocês tiverem a oportunidade de fazer o que importa é o momento, vocês vão se sentir tão vazio depois. Eu falo porque eu já fiz e é besteira, viu? É besteira. Às vezes você tá doido para ter uma pessoa no teu braço, aí você vai ter, mas a pessoa não tá doida para ter você no braço dela. Quando termina tudo, você olha assim e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? Então essas pessoas ficam soltas, que deixa para o momento, deixa para a última hora a gente ver o que faz. São pessoas que estão tão desligadas com Deus que elas fazem mal para a gente pela falta de entendimento do próprio ser. Acha que todo mundo é um pedaço de carne. Então não. Aqui a gente vê que Clara, Francisco fizeram loucuras para poder se tornar, pessoas melhores. A Clara largou tudo por conta do Francisco, primeiro por ele, por amor a ele. Descobriu que dentro do caminho do qual ela escolheu, ela podia ajudar pessoas também, tanto quanto Francisco. E nessa inspiração deles, nessa missão que eles seguraram, eles conseguiram se amar. Não tem nada escrito aqui que os dois tinham sexo, que eles tinham uma vida conjugal, não tem nada escrito sobre isso. Se teve ou não teve, também não cabe a nós saber. O que importa pra gente é saber que uma pessoa, quando realmente ama a outra, ela está sujeita a fazer coisas que os outros acham que é loucura, mas que na verdade ela sabe o que ela está fazendo, porque ela ama. Amor de verdade. Esse amor de verdade eu sei como é, porque eu também já tive. Quando eu decidi largar minhas roupas tudo na casa dos meus pais e sair só com a roupa do corpo e falar, agora eu vou reconstruir minha vida do lado da pessoa que eu amo. E foram 2 anos de luta, passando necessidade de todos os tipos que vocês podem imaginar, sendo humilhado pra caramba, porque a gente é humilhado. Quando a gente faz escolhas, vem a humilhação. Nós passamos muita humilhação. Mas também nós tivemos ajuda de pessoas que entendiam que a gente se amava. Então, não é que as pessoas têm que fazer loucuras para ficar juntas, não. Mas mostram que é possível o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é companheiro, é responsável, é respeitoso. E ele ajuda um ao outro a crescer junto. Isso é o verdadeiro amor. E não essas coisas que a gente anda vendo por aí. Ultimamente eu ando muito desgostosa. Cada vez que eu vejo os casamentos, eles estão mais incrementados, estão mais cheios de gente. É festa mesmo, de arrombar, mas que você não consegue dar um abraço. A noiva não consegue dar abraço em todo mundo. Vai muita gente para poder comer, para poder falar mal um do outro.
mas não são casamentos de amor e fé, não é. Tem muita gente aí, principalmente na área da cultura, né? Na área da televisão, artista, faz cada casamento fenomenal, faz no ar, de paraquedas, inventa cada um. Dias depois, tá lá na mídia, lá o escândalo, tá separando porque pegou com o outro, porque traiu, porque isso, porque aquilo. Pedaço de carne, não era amor, era pedaço de carne. Então nós temos que distinguir bem o que é amor e o que é pedaço de carne. A gente não pode confundir o desejo, a vontade de um e do outro. A gente tem que conhecer as pessoas e respeitar. E se tiver que dar uma liga de casal, se tiver que haver um relacionamento, que seja puro, que seja verdadeiro, que seja construído ali uma amizade sólida, para que depois venham outras coisas, para que os dois sejam felizes, e não um lado só. Se a balança pender para um lado só, alguém está saindo feliz e o outro está infeliz, isso não é legal. Então, esses votos que os dois fizeram para ficar juntos, que mesmo que de uma forma como amigos, mesmo que eles amando um ao outro, eles se contentavam apenas de estar juntos, que esse carinho, esse amor da Clara e Francisco possa tocar o coração de vocês, assim como toca o meu. É muito grande o amor que um sentia pelo outro. Que esse amor nós tenhamos, que a gente aprenda a ser assim. Não é fácil, não é algo que vem dentro da gente. A gente precisa aprender a amar de verdade, com respeito, com fidelidade, sem omitir nada do cônjuge, do namorado ou da namorada, sem esconder, sem mentir, sem extrapolar, sem machucar. Mas pelo contrário, que a gente utilize os nossos valores e princípios para que o nosso relacionamento seja de verdade, algo bom para os dois. E sendo bom para os dois, vai ser bom para os filhos, para os amigos e assim por diante. Observem os casais que deram certo. Veja a alegria, o amor, o sorriso deles perante todo mundo. Aí tem gente até que inveja. Não tem que ter inveja. Tem que orar por eles, porque eles realmente estão construindo algo de verdadeiro. E assim deveria ser todo mundo. Todo mundo é capaz de ter um relacionamento verdadeiro. É que as pessoas se fecham. Querem medir esforço. A mulherada hoje anda pelada no meio da rua porque acha que é assim é que elas vão conquistar um homem. Elas acham que dessa forma eles são superiores aos homens. E nada. Está fazendo tudo errado. Enquanto os valores continuarem invertidos, nós vamos continuar sofrendo expiação e prova. E aqueles que não se melhorarem, aqueles que não acreditarem, não trabalharem o verdadeiro amor, pode ter certeza que aqui nesse planeta não vai ficar muito tempo, não. Porque está chegando a hora. Os bons vão ficando aqui. Aqueles que não crescem, que não evoluem, vão para outro planeta igual ou até inferior à Terra. Isso aí está nas leituras, nas literaturas espíritas, isso aí está vindo do plano espiritual direto o aviso. Tomem cuidado. É chegado o momento da separação do joio e do trigo. Então o verdadeiro amor tem que surgir. E ele é assim, baseado em respeito, baseado em verdade, baseado em cumplicidade. Que todos possam ser tocados pelo amor do Cristo nos seus corações em primeiro lugar. E pelos exemplos que a gente vem estudando de Francisco, são exemplos ótimos para a gente desenvolver esse verdadeiro amor.